Vamos lá, pessoal, vamos dar o devido andamento aqui à nossa aula e esse tema é muito especial. Nós vamos falar sobre liminares. Aquilo que você vê nos filmes, nas novelas, que chega alguém, um oficial de justiça, bate na porta, eu quero entregar uma liminar. É emocionante, não é emocionante? Então vamos saber tudo sobre liminar na verdade, na vida real, né? Liminares nós podemos chamar de tutelas provisórias. O novo CPC, o atual CPC, que vai cobrar esse assunto na prova da OAB, porque ainda é uma novidade e muito advogado não sabe usar, muito advogado faz confusão ainda sobre tutela antecipada, tutela de evidência. Então, é um assunto importante, é um assunto pertinente. O que é liminar, professor Júlio? Liminar é um pedido de urgência. Quando eu falo de liminar, eu estou pedindo algo com urgência. Estou pedindo algo com urgência. Quando eu falo de liminar, eu estou falando judiciário, julgue isso, essa questão incidental, antes da questão definitiva. Então, é um assunto importante, é um assunto pertinente. Quando devemos pedir a tutela antecipada? A tutela provisória? Quando é algo urgente, uma cirurgia. Eu faço uma ação onde meu cliente precisa fazer a cirurgia, senão ele vai morrer. Eu tenho que pedir a tutela antecipada. Tutela antecipada é uma decisão provisória, antes da decisão definitiva. O meu nome está no SPC e Serasa. Indevidamente, eu preciso comprar alguma coisa. Então, também vou pedir sim a tutela antecipada. A tutela antecipada tem um objetivo, sim, de trazer celeridade processual. Quando eu falo de tutela antecipada, eu estou falando de uma situação que eu quero celeridade processual. Tutela antecipada, liminar, eu estou pedindo algo urgente. Tutela antecipada, tutela de evidência. Tutela provisória é o gênero de duas espécies. De um lado tem a tutela antecipada, que pode ser feita antes do processo, isso mesmo, antes do processo, a distribuição do processo, chamada antecipatória, e pode ser feito dentro da petição inicial, incidental. Já a tutela de evidência pode ser feita, olha que interessante, toda vez que nós tenhamos um motivo, e você vai entender muito bem isso. Então, tutela provisória, marca aí, marca no seu caderno, é liminar. Tutela provisória, cabe recurso e o recurso é agravo instrumento, não é recurso de apelação. Tutela antecipada é uma das tutelas provisórias. Tutela provisória é o gênero das espécies. Guarde isso que vai ficar fácil de você entender. Vamos lá, vamos juntos entender tudo sobre liminar. Quando usar, como funciona. Você vai ficar craque no assunto, eu te garanto. Então presta atenção na aula, tá bom? Vamos lá. O que é tutela provisória? Então o gênero de várias espécies. É um pedido provisório, antecipado, urgente. Cabe recurso da decisão negativa ou positiva. O recurso é o agravo instrumento. O professor está com... Passou. A tutela provisória pode fundamentar-se, gente, em urgência ou evidência, tá? Então nós temos a tutela provisória, o próprio nome diz, tutela pedido, provisório. De um lado, urgência, de urgência, A. B, evidência. Marca aí. A, urgência, B, evidência. Podendo ser cautelar ou antecipada. Antecipada antes da petição inicial. Cautelar dentro do processo, dentro da petição inicial. Essa tutela provisória ela será concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, nós temos duas formas de conseguir, sendo que quando requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. Tá? Então, isso é importante, esse é um assunto importante. Quando solicitada, requerida em caráter incidental, independe de pagamento de custas. Tá? É uma grande novidade. No passado, você recolhia as custas 2 vezes para fazer uma liminar. Hoje não. Hoje faz parte do contexto de um processo único. Quero trazer para você que conserva sua eficácia a tutela provisória na pendência do processo, mas pode, gente, a qualquer tempo ser revogada, tá? Ou modificada. Então, a tutela provisória pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Ademais, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Esse também é um assunto importante. O juiz, gente, na tutela provisória, poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E nesse sentido eu falo para você, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes, né, ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Ele tem que fundamentar o juiz, o Poder Judiciário. A tutela provisória será requerida, gente, sempre ao juízo da causa e, quando antecedente,
ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Na verdade, no passado a gente distribuiria a ação principal. Hoje não. Hoje, na verdade, nós vamos aditar, emendar. Não existe mais um processo autônomo. O CPC, ele só tem 3 procedimentos, o atual CPC. Comum, especial, execução. O procedimento cautelar caiu, não existe mais, não existe o procedimento cautelar sozinho. Então, quando eu uso a tutela provisória, eu vou usar dentro do procedimento que eu estou usando para o processo, tá? Ressalvadas as disposições especial, na ação de competência sempre originária de tribunal, nos recursos da tutela provisória, poderá ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Guarde aqui, ó, guarde, fica bem fácil de entender. Tutela provisória, gênero, 2 espécies. Tutela de urgência, A. Tutela de evidência, B. A tutela de urgência tem 2 filhinhas, a antecipada e a cautelar. Antecipada e a cautelar, ok? Então, muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos aqui da tutela de urgência, tem a antecipada, que pode ser antecedente ou incidental. E tem a cautelar, que é antecedente ou incidental também, tá? Muito fácil. Vamos lá, vamos focar agora na tutela de urgência, hein? Vamos lá, vamos focar na tutela de urgência. Quando eu falar da tutela de urgência, o que eu quero trazer para você? Antes disso, vai aparecer para você aqui, ó, um esqueminha bem legal. Deixa eu mostrar para você aqui, quer ver? Na tela, Wilson, como diz o da tela, né? Na tela, Wilson. Vamos lá. Boa, aí, tá aparecendo para você, tá vendo, ó? Aí fica um esqueminha bem facinho, ó, bem simples, ó, tutela provisória, tutela de urgência e tutela de evidência, tá vendo? Desse jeitinho, ó. Guarde isso, guarde essa informação. Tira uma foto aí, Bora, legal, bacana. Vou voltar aqui, olha só, então, bem fácil, hein? Bem tranquilo, né? Vamos juntos aqui, vamos dar o devido andamento aqui então. Então você já sabe o que é tutela provisória. Vamos focar na tutela de urgência, que eu falo que é a filhinha da tutela provisória. A tutela de urgência, ela será concedida, gente, sempre quando houver, de fato, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Esse é fato. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real, ou caução, né, garantia fiduciária, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte for economicamente suficiente e não puder oferecê-la, né? Então, um ponto importante também. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificativa prévia, outro nome utilizado, sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela de urgência, gente, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, tá? Sequestro, eu uso o termo espanhol, sequestro, mas não, é sequestro, tá? O professor fala que eu gosto muito dos livros de direito, de processo civil em espanhol, e também gosto muito dos livros italianos. Por quê? Porque é a cara, né, do direito brasileiro, e isso é muito didático, se você tiver a oportunidade de ler. Então, o professor lê constantemente. Então, sequestro, tá? Então, tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto e aqui no nosso português, sequestro, ok? Que é o arrolamento de bens. Lembrando que arresto, qualquer bem. Sequestro. Porque é fácil de guardar isso. O sequestrador, quando vai sequestrar alguém, ele sai na rua e fala, vou sequestrar alguém hoje. Não, ele vai sequestrar determinada pessoa. Então, sequestro já é aquele determinado bem, tá bom? Não tem como errar. Lembrando também que cabe o registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito de fato. Vamos lá, do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, isso é muito importante, é objeto de prova também. Nos casos em que a urgência for contemporânea, a propositura da ação, a petição inicial, pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido da tutela final, né? Com a exposição apenas da lide do direito que busca realizar o perigo da demora e o risco do resultado útil do processo. Isso é um grande avanço, porque eu faço uma petição só pedindo a tutela antecipada. E aí eu posso fazer a emenda, né, aditar posteriormente. Isso fica mais claro, mais objetivo, mais didático. Então eu gosto muito desse formato. Muitas vezes o advogado também é contratado numa sexta-feira. Você vai fazer o processo completo, demora mais. Então você vai se atentar só à tutela antecipada e depois você vai emendar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais qualidade. Então é interessante isso. Eu quero trazer para você que, concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar então a petição inicial
com a complementação, aditar, emendar, o nome que você quiser usar, de sua fundamentação. Pode juntar novos documentos também e fazer a confirmação do pedido da tutela final em até 15 dias. 15 dias, tá? Guarde isso, 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. O réu será citado, intimado para audiência de conciliação e mediação, é a regra, e não havendo autocomposição, o prazo para contestação começa a contar no dia seguinte, a audiência, quando ela é infrutífera. Na petição inicial, o autor terá que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Uma dica que eu dou na advocacia prática, deixa bem claro que você está pedindo uma tutela. Uma tutela, por quê? Antecipada, porque senão o juiz pode entender que já é inicial, né? O juiz, a juíza, isso é ruim, isso é complicado. Então fique atento em relação a isso. Vamos lá. Na petição inicial, então, o autor terá que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela antecipada, da tutela final, da tutela antecipada da tutela final, e caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e do processo ser extinto sem resolução do mérito de fato, tá? A tutela antecipada, ela torna-se estável se de fato, se da decisão que conceder não foi imposto ou interposto, né, o termo que nós usamos muito, o recurso, o respectivo recurso. Ela vai ocorrer a chamada convalidação. Qualquer das partes poderá demandar a outra, né, com o intuito de rever, reformar, invalidar a tutela antecipada estabilizada. Isso pode acontecer também. A tutela antecipada servirá seus efeitos enquanto não revisada ou não revista, né, isso é fato também, reformada ou invalidada. O direito de dever de reformar ou invalidar a tutela antecipada, podemos dizer sim que extingue após 2 anos, tá? 2 anos. É o prazo, então anote isso que é importante. Então, o direito de rever, reformar e invalidar a tutela antecipada vai extinguir até 2 anos, tá? Após 2 anos, após 2 anos é o termo para você guardar, bem didático, vai extinguir. É importante que esse tempo é contado da ciência da decisão, da decisão que extinguiu, né, de fato, o processo. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, hein, gente? Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que revir, de fato, reformar ou invalidar e for proferida em ação ajuizada por uma das partes. Então isso é importante também. Quero estudar com você agora o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. Isso também é importante, também vai cair na nossa prova, também no dia a dia da advocacia a gente precisa saber. A petição inicial, 319, todos os requisitos 319, é o início, né, de tudo. A petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará sim a lide e o seu fundamento. A exposição, gente, sumária do direito, que de fato se objetiva a assegurar o perigo do dano ou risco útil do processo, também tem a ver com fundamentação da nossa tutela. O réu será citado para que no prazo de 15 dias, ou melhor, para que no prazo de 5 dias, ele possa contestar o pedido, 5 dias, tá? Contestar e indicar provas para que pretende produzir de fato. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor vão ser presumidos como aceitos pelo réu, como ocorridos casos em que o juiz decidirá dentro de 5 dias também, contestado o pedido no prazo legal, vai se observar o procedimento comum, tá? Então isso é importante também. Outro ponto que eu quero falar para você, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá sim de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, 30 dias, tá? É o mesmo prazo do código passado, né? Então, acho que não dá para errar. Cuidado que tem prazo aí, então, de 15 dias e de 30 dias. Caso em que apresentado nos autos, em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não depende do aditamento de novas custas processuais. Isso foi um grande avanço também. O pedido principal, gente, pode ser formulado conjuntamente com o pedido cautelar, tá? De tutela cautelar. A causa de pedir poderá ser aditada, emendada, corrigida no momento da formulação do pedido principal, que é aquilo que eu falei para você. Nós vamos aditar, não é um novo processo, né? Por isso não tem custas. De fato, apresentando o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação por seus advogados ou pessoalmente, sem a necessidade de nova citação. Então, nós, nesse formato do CPC atual, nós não temos que arcar com custas e também não precisa pedir uma nova citação. Isso é muito interessante, né? Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, outra coisa que eu queria falar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento, tá? Então, isso também é importante.
O indeferimento da tutela cautelar não vai obstar de jeito nenhum, de forma nenhuma, a que a parte formule outro pedido ou pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se motivado, se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou prescrição. Então, não é porque eu acabei pedindo a liminar, a tutela provisória, a tutela antecipada, ela não foi concedida, eu perdi a ação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única exceção, decadência e prescrição, porque aí não tem jeito, né? Então, importante. Vamos lá. Vamos estudar outra filhinha, né? Nós estudamos a primeira filha da tutela provisória, que é a tutela de urgência. Agora vamos estudar a segunda filha, a filha mais nova, a grande novidade do CPC. E cai para nós, hein? Se tem um tema que a OAB gosta de cobrar, é esse, tutela de evidência, porque não existia. É novidade, né? Ainda é novidade. Muitos advogados ainda acabam se atrapalhando em relação a isso na vida prática. Então, muita atenção a isso. Vamos lá. Anota no seu caderno aí, anota no computador. Tutela de evidência. Pode colocar assim, a filha mais nova, a novidade do CPC atual. O que é tutela de evidência, hein? É um motivo que eu tenho para antecipar o julgamento. A tutela de evidência, claro que eu, advogado, você, nós vamos usar, o advogado ou a advogada vai usar para fundamentar o processo, vai pedir que seja aplicada. Pode o advogado, a advogada, pedir a aplicação da tutela de evidência. Não só pode como deve, né, gente? Não só pode como deve. Mas o que eu quero trazer para você de interessante? A tutela de evidência, ela ajuda muito o juiz, a juíza, o poder judiciário, porque nós conseguimos antecipar um julgamento. Eles conseguem antecipar um julgamento, já matando na raiz um caso já julgado, um caso que já foi decidido, um caso que tem jurisprudência. Então é importante isso. Vamos juntos aqui, ó. Tutela de evidência, ela será concedida, gente, independentemente da demonstração do perigo, de dano ou do risco útil do processo. Então já está a primeira diferença aí. Para que você consiga a tutela de evidência, deve ficar caracterizado o abuso de direito de defesa, então a defesa está criando atos protelatórios, juntando documento que não tem nada a ver com o processo, pode o juiz ou a juíza, o poder judiciário, chega, vou julgar agora, já que você está enrolando aí, está me atrapalhando, eu vou julgar agora, pode acontecer isso. Então pode ficar caracterizado o abuso de direito de defesa e ainda ou o manifesto de propósito protelatório da parte, tá? Outro momento que pode ser aplicada a tutela de evidência as alegações de fato puderem ser provadas apenas de forma documental, e se houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante. Recursos repetitivos, nós temos uma jurisprudência muito forte. Súmula vinculante, você sabe, só algumas súmulas que são pré-estabelecidas, que também criam uma jurisprudência muito forte. Também eu trago aqui o uso da tutela de evidências quando a situação se tratar de pedido repercutório, né, fundado em prova documental adequada do contrato do depósito, que é o caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto, tá, custodiado, né, sob a combinação, inclusive, de multa. Outro ponto também, a petição inicial foi instruída com prova documental, suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, o que réu não opõe a prova capaz de gerar aí uma dúvida razoável, né? Então também outro ponto importante. Legal, né? Então agora você está craque, você sabe quando vai ser aplicado. Guarda assim, ó, tutela de evidência é um motivo que o juiz, a juíza, o poder judiciário, os magistrados têm para antecipar o julgamento, porque a situação já está muito bem decidida. Existe o abuso de direito de resposta do réu, aplicada no caso do réu, o réu que vai sofrer as consequências, e no caso do autor, aquele advogado, eu sempre falo que a tutela de evidência veio para pegar o advogado ruim, fraco, que não é estudioso, advogado, advogada. Por quê? Ele distribui uma ação, mas não está atento na jurisprudência nova. Se tem súmula vinculante, se tem incidências e recursos repetitivos, ele não estudou a jurisprudência, ele ou ela, então ele vai perder para ele mesmo, né, a tutela de evidência. Quer ver um exemplo? Corretor de imóveis. Quem comprava imóvel na planta no passado, quem paga o corretor? No passado era a construtora, então o consumidor ingressava com uma ação pedindo dinheiro de volta. A comissão do corretor de imóveis que foi paga no imóvel na planta. Mudou totalmente o entendimento. Hoje não, quem paga o corretor de imóveis? Se tiver uma cláusula no contrato, em negrito, uma declaração, é o próprio consumidor, mesmo que a construtora tenha o contratado. Pega um advogado, uma advogada que não está atento à jurisprudência, não é estudioso, usa copia e cola da internet, o que vai acontecer? Vai distribuir a ação e vai perder, vai sofrer provavelmente uma tutela de evidência, vai perder para ele mesmo. É vergonhoso, tá? Então cuidado, tá bom? Legal, hein? Bacana, esse assunto é muito importante, é um assunto que cai na prova da OAB, nós temos que dominar esse assunto, não dá para fugir dele, é um assunto que merece uma atenção especial, porque é um assunto muito cobrado, né? Muito cobrado, e a prova da OAB gosta, ó, quer ver? Eu fiz um levantamento aqui, ó. Esse assunto já caiu na prova da OAB mais de 13 vezes em processo civil. Então vai cair. Então guarde aí, ó, tutela provisória
é o gênero, tá? É o gênero das espécies. Podemos chamar a tutela provisória de urgência, que é o instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, né, de modo rápido, sério, economia processual, a produção dos direitos pleiteados na inicial. Tá? Então, você tem que guardar assim para ficar didático, né? Fica bem didático, fica fácil de entender. Lembrando que a fundamentação nós temos no artigo 300, tá? Então aparece no artigo 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, ok? E o artigo 303 do Código de Processo Civil também traz aí os casos, né, em que a urgência for de forma disposta, né, a ser fundamento da tutela. Então também tem uma fundamentação muito boa aqui. Legal, esse assunto ele parece ser difícil, mas é simples, né? Acho que não dá para errar, a gente tem tudo para acertar sim na prova. Eu gosto também de trabalhar com o conceito que eu uso no meu livro, a tutela provisória de urgência é um dos dispositivos jurídicos que permite a antecipação e asseguração de um direito das partes, seja para que o direito pedido no processo seja adquirido antes do final do processo, que é a chamada tutela antecipada, ou para assegurar o direito pedido no processo que será atingido no fim do mesmo, que é o cautelar. Eu acho que fica bem didático assim. E aí eu estudo artigo 300 do Código de Processo Civil e 310 também, fica fácil de entender, tá? Algumas perguntas foram feitas, eu quero responder para você. O que é tutela de urgência? Então você já sabe o que é. Tutela de urgência é um dos dois tipos de tutela provisória previstas no novo CPC, no atual CPC, Lei 13.105, 2015, que trata-se de um pedido realizado ao juiz que tem como objetivo pedir para que o mesmo decida algo antes de decidir a decisão final, o pedido final. A tutela de urgência, portanto, é uma medida judicial, gente, prevista no artigo 300 e 310, tá? Não dá para errar, não. A tutela de urgência é um dos dois tipos de tutela provisória, sendo a outra, né, tutela de evidência. Então, você já está craque, as duas filhas, né? As duas filhas. Uma pergunta que foi feita, para que serve a tutela de urgência? Então, para ficar didático também, o artigo 300 do Código de Processo Civil apresenta a situação onde a tutela de urgência é cabível e qual a condição para que o juiz aceite. Tá? Então, é importante ler também o artigo 300, você está craque no assunto. Prejuízo da tutela, artigo 302 do Código do novo CPC, do atual CPC. Visando proteger também a parte contrária em face dos eventuais danos decorrentes da concessão da tutela de urgência, o legislador optou por inserir um dispositivo prevendo a responsabilidade do tutelado em de fato, né, responder pelos prejuízos. Então, eu ingresso com a tutela antecipada. Se eu causar prejuízo e eu perder a tutela antecipada, eu vou ter que arcar com consequências, né? A sentença que lhe for desfavorável, eu vou arcar. Artigo 302 explica muito bem as situações que isso vão ocorrer. A sentença for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias e ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer das hipóteses legais. E também o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor também seria um ponto, tá? Trago para você que a tutela de urgência, a tutela provisória, nós temos princípios que devem ser estudados. Então, o primeiro princípio da celeridade processual deve ser aplicado. Segundo princípio da segurança jurídica, então só pode ser dada a tutela se existe segurança jurídica. E o princípio da isonomia tem que ser aplicado também, são os princípios utilizados, tá? Em relação a como entender melhor quais são os tipos de tutela de urgência, ficou muito claro que a tutela provisória é o gênero, é uma decisão provisória, uma decisão liminar, de duas, medida cautelar e tutela antecipada. Na tutela antecipada estou pedindo o próprio pedido antecipado, tutela antecipada. Medida cautelar eu não estou pedindo o pedido, eu estou protegendo o pedido. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Professor, eu quero tirar meu nome do SPC Serasa antes da decisão final, porque meu nome foi incluído indevidamente. Tutela antecipada ou medida cautelar? Tutela antecipada, porque é o próprio pedido da ação. Professor, eu quero uma tutela antecipada para que seja feita a cirurgia. É o meu pedido de ação. Tutela antecipada. Tutela antecipada é pedido antecipado. Quando eu falo de medida cautelar, tutela provisória cautelar, eu estou falando o quê? De uma proteção. Eu estou pedindo bloqueio de uma conta, bloqueio de uma máquina, uma penhora. Eu estou pedindo antecipação de uma perícia. Ok? Cautelar é proteção. Tutela antecipada não é proteção. É a antecipação do próprio pedido. Acho que fica bem didático assim, hein? Bem didático assim, não dá para errar, tá bom? Vamos lá, outra pergunta que eu gostei bastante, foi muito interessante aqui, ó. Diferenças entre a tutela de urgência
tutela de urgência antecipada e cautelar. Enquanto a tutela de urgência busca acelerar os efeitos da sentença final, propriamente ao autor da ação e seus direitos antes do final do processo, a tutela cautelar visa assegurar o direito, a proteção, possibilitando que a mesma possa procurar o direito que busca ao fim do processo. Acho que fica bem didático assim. Legal. Mais uma pergunta que eu gostei bastante foi essa aqui, ó. O que é tutela de urgência em caráter antecedente? Aí podemos dizer que por se fundamentar na tentativa antecipada ou asseguração de algum direito, encontra-se em risco sobre a possibilidade de dano para a parte. A tutela de urgência pode ser pedida em caráter antecedente, nós já explicamos aqui. Tá? Então, tranquilo, né? Legal, vamos acertar, com certeza ficou claro, ficou fácil, agora vai dar tudo certo. Um abraço para você, sucesso sempre, paz, amor, muita luz na tua vida.